foto, você está colocando assim, né? O celular para dar a fonte de luz, a lanterna do celular, tá? E você olha a olho nu, com o microscópio contra a sua sobrancelha, como se você estivesse bisbilhotando num buraco de fechadura, tá? Então, você vai colocá-lo assim, tá? E você precisa sempre a olho nu? Não. Você pode usar o tablet, você pode usar o celular para você fazer observação de imagens, tá? Então, isso é um plus que cada vez que você observa, tem a necessidade de um aplicativo novo, tá? Você não está com um aplicativo novo. Deixa eu ligar aqui. Eu não tenho lâmina aqui, mas é uma foto antiga, inclusive já está no nosso Instagram. É um mofo que começou a nascer. Eu fiz uma lâmina um tempo atrás, a lâmina está até aqui, ó. Eu fiz uma lâmina de batata, que eu estava observando o amido da batata. E saí, esqueci e deixei ela aqui. Quando eu voltei, eu falei, deixa eu olhar de novo. Quando eu fui olhar de novo, tá crescendo um mofo nela, né? Então, isso daqui também pode. Quando você faz o registro, aí você tem também todo um registro para comprovar toda aquela sua pesquisa, que é um plus para os alunos, para o professor, é gostoso para a feira de ciências, para compartilhar em casa e tudo mais. Inclusive, uma das nossas perguntas, olha eu desviando para um outro lado, uma das nossas perguntas do questionário é se as crianças dividiram o que aprenderam, né, com a microscopia em casa. 87% das crianças contaram que dividiram as experiências e os trabalhos científicos em casa. Olha que graça! Eu não sei, eu nunca perguntei se eles dividem o que eles aprenderam em matemática, entendeu? Eu fiquei encantada que eles dividiram o que eles aprenderam na ciência, fazendo ciência. E aí eu falei, o que acontece? Era a única pergunta aberta que eu falei para vocês que tinha. O que acontece se você não dividir aquilo que você aprendeu? As respostas, Marcelo, são assim, de morder e abraçar. Tiveram as crianças que falaram, não sei, mas tem aquela criança que falou assim, o mundo não vai aprender aquilo que eu aprendi. Não vai aumentar a curiosidade das outras pessoas. As pessoas não vão saber que a escola se importa com aquilo que eu estou aprendendo. Então, olha quanta resposta bacana, e eu também já publiquei isso um tempo atrás no Instagram, olha quanta resposta bacana. Eu não estou falando de crianças do ensino médio, finais de fundamental, eu estou falando de crianças de quarto e quinto ano, tá? Olha que fantástico. Eles analisando a necessidade de multiplicar. Isso é a multiplicação do conhecimento. E voltando para a Índia, para a nossa história da Índia, falando na multiplicação, o sucesso do Foldscope foi tamanho dentro dos laboratórios que ele passou para as comunidades ribeirinhas para ensinar a avaliar a água de consumo no combate à diarreia. E aí, esse ensino da população ribeirinha começou a multiplicação para as famílias. Então, saiu dos laboratórios, dos cientistas, dos patologistas, dos médicos de laboratório, para ir para a população ribeirinha, né? O material está em mais de 50 países e ele está, por exemplo, Nepal, Malásia eram muito forte no que eles tinham nos pequenos produtores e na agronomia, entendeu? Estava muito ligado à plantação e que não é uma área que está no Brasil ainda, mas tudo isso muito enriquecedor, né? Muito, muito fantástico. Esse é o Foldscope em si que eu estou falando, né? Como a gente comentou, o projeto Micromundo, ele foi desenvolvido a partir dos pilotos que aconteceram no Brasil, foram desenvolvidos para o Brasil, de acordo com a BNCC, para que encaixe na matriz curricular, como a professora Tânia explicou. Então, assim, o programa de ciências Micromundo está no Brasil. O Legal. Foldscope está no mundo. Legal. Deixa eu só fazer um comentário aqui. A Vanessa Souza, ela comentou: o projeto é lindo, curioso,
desenvolve a habilidade de investigação científica e engaja os alunos. Eu sou fã, a formação com os professores é fundamental. A gente teve aqui também a Fernanda Lima, que comentou, fantástica tecnologia social. É um impacto social incrível, é um material acessível, né? Que cada criança pode sim estar trabalhando e é muito bacana. Legal. Aproveitando nesse kit, né? Vem o microscópio e vem mais o que nesse kit? Só para o pessoal entender, Cíntia. Ele Tem o vem livro do uma professor também, pinça. Cíntia. Tem o livro do professor, tem o livro do É, professor, tem o livro do aluno. isso. É assim, ele tem uma pinça, um tubinho de ensaio, uma pipeta, tem as lâminas, tem os adesivos para poder fazer a lâmina. Todo o material depois pode ser substituído. Por exemplo, acabou o adesivo que vem na lâmina, você pode substituir com uma fita adesiva que você compra Uhum. na livraria. Então, não é uma coisa assim que as escolas e os governos dependeriam de comprar um produto importado, tá? Não. E também, Marcelo, eu queria dizer uma coisa que eu acho super importante. Nós, da Wikietech, não somos a muleta da educação em ciências, né? E a gente não quer estar lá com o programa Micromundo como muleta eternamente, né? Eu acho que o treinamento e a capacitação é super importante, ter um contato seguindo esses professores é super importante, com tempo para acabar, porque os professores não precisam da gente. Uma vez treinado, uma vez funcionando na linguagem de fazer a ciência do fazer, né? Ele funciona muito melhor do que ele não precisa da gente, tá? Então, o nosso objetivo não é estar lá para sempre como uma muleta, tá? Não, de maneira alguma, Mas até tá? assim, te aproveitando aquele exemplo que você deu lá do professor da abobrinha. Vamos pensar assim, a abobrinha não estava no script, mas ele foi ousado e quis a abobrinha. As crianças lá com a barata, como eu disse, você em nenhum momento no livro falou de barata, de nada e etc. Mas essa independência e essa motivação que esse ferramental instiga, ela é super favorável. E como é portátil e está na bolsa do aluno, ele leva para casa, né? Aí da estratégia que a escola adotar. A família também começa a explorar, porque aí o aluno vai querer pegar as coisas que tem em casa, o mofo, o pãozinho lá que está com bolor. Então, eles vão querer mostrar para a família o que eles viram. Então, nós tivemos aí alguns depoimentos de situações como essas que aconteceram, que olha, foi além do muro da escola. Então, Sim, nessas possibilidades que o programa permite e na independência que o professor pode ficar e criar outras possibilidades. Então, como você disse, é o gatilho, é a provocação. Mas o professor, não, a partir do momento que ele se apropria do uso da ferramenta, ele pode explorar da forma que ele quiser. sim, exatamente. Legal. E, Cíntia, nesse programa, existe alguns passos de implantação desse projeto? Como que funciona? Né? Você falou da capacitação ali do professor, mas tem alguma dica? E aí também a doutora Tânia, que participou aí também de um projeto, quais são as dicas que vocês podem dar para falar, olha, isso é importante olhar isso, fazer isso? O que vocês diriam? É. Bom, a gente começa com uma aula inicial para explicar o que é o material, como é o programa, como vai rodar, para que todo mundo esteja em sintonia. Essa aula inicial, ela pode ser feita na volta às aulas dos professores, que eles têm aquele grupo, né? Semana Às vezes pedagógica. exatamente. Então, pode ser feito ali, porque daí já está atingindo, e cada professor recebe o seu material para o treinamento. Então, não é só o material do aluno, né? Como a professora Tânia falou. Então, o professor tem o material dele. Nos encontros presenciais, a gente tem como ter várias pessoas rodando
ao mesmo tempo, dividindo os professores em grupos, por exemplo, 100 professores, a gente consegue dividi-los em grupos, né, de 20 ou 15 e ficar depois nesses grupos para a prática. No virtual, porque o Covid ensinou a gente a trabalhar virtual também, e interessantemente eu achei que funcionou, e para nós foi a empresa teve que pivotar do presencial puramente para o virtual, e agora, hoje em dia, para o híbrido, né? Então, quando a gente faz isso, nós gostamos de ter 30 pessoas na tela, no máximo, para que não fique gente numa tela que você tenha que rodar. Então, tá todo mundo ali ao mesmo tempo, trabalhando ao mesmo tempo, e esse bate-papo, nós somos apenas facilitadores dessa discussão, tá? A gente só está ali puxando e alinhavando o que está acontecendo, mas são os próprios professores que estão trazendo esses insights maravilhosos, tá? Eles fazem o treinamento online da maneira que eles preferirem, seja pouco a pouco, um módulo por vez, 1h30 online na plataforma. Então, eles podem fazer da maneira que achar melhor. Tem gente que começa e faz 1h30, e chega já todo preparado. E tem gente que fez um pouco aqui, mas deixou as lâminas líquidas depois. Aí, se tem uma encrenca para entrar de novo na plataforma, a gente recadastra. E isso daí todo dá certo. Tá? Então, isso é muito importante. Aí a gente vai acompanhando ao longo do ano com o que os professores estão trazendo também para a gente. Como o professor passa a não ter dificuldade técnica, né, de manuseio do microscópio, se eles chegam no nosso encontro e ninguém tem nada para discutir, a gente fala, mas a discussão morre, né? A discussão é pobre. Então, é importante que eles tragam, né, as experiências, e não são as experiências, eu obviamente amo as experiências de sucesso, e quando os professores vêm todos alegres e tudo mais, mas as experiências de fracasso fazem com que a gente possa discutir e um dá ideia para o outro. Ah, não, olha, eu sei, para mim também não estava dando certo, eu coloquei as crianças em 2. Então, na hora que eu falo, gente, ciência, vamos lá, vira a carteira, pega o microscópio, as crianças já que estavam sentados assim em fila, já viravam, e na mesma hora eles se uniam para aquilo, entendeu? E ele vai fazer de acordo com a facilidade dele aquela extensão da aula. Invariavelmente, no início, foram aulas de 50 minutos. Sempre, sempre. Não é uma coisa que o professor, com pouca habilidade, vai lá e vai fazer uma coisa rapidinho de 15 minutos. Não. Tem que ter o processo de aprendizado. É uma curva. O aprendizado é uma curva, né? A gente tem que saber isso. Tá desconforto que aquela prática deu errado, hein? Isso é inovar, lembra? Agora, depois que passou, dobrou a curva e tem a facilidade, teve uma sala, e eu acho que foi em Barra Bonita, que eles falaram assim para a professora, se a gente ficar bem quietinho, prestar atenção na aula, fizer tudo, todo dia você deixa a gente fold scope, né? E já usa como verbo, né? Ah, hoje eu vou fold scope. Ah, hoje tem fold scope. Ah, eu sou um fold scoper, entendeu? E aí eles falaram isso, a professora falou, gente, eu não posso dar aula todo dia. Não, professor, mas a gente vai fazer o máximo. Tinha dia que dava certo, tinha dia que não dava. E às vezes eles não tinham levado nada de coleta. Eles falavam assim, vai pegar alguma coisa lá no pátio. Eles saíam correndo, pegavam alguma coisa no pátio e voltavam. Olha que máximo. Legal. Isso é incrível, incrível. Doutora Tânia, nessa participação sua, nessa implantação de projeto, o que você viu e poderia falar para esse educador que está aqui nos acompanhando ou que vai nos assistir em outro momento? O que isso, na visão do educador ali, trouxe para vocês? Na verdade, assim, eu sempre defendi, até já coloquei aqui, que o professor precisa ficar na vitrine mesmo. E ele precisa não só o Foldscope, mas é o que nós estamos falando aqui, qualquer tecnologia e oportunidade.
Então, o Foldscope é uma tecnologia que vem de fora, que tem todo um histórico, como a Cíntia colocou aqui, o porquê que ele foi desenvolvido, tem todo esse planejamento dentro do programa. Então, que ele entenda que é como um desafio para ser desmistificado. E quando ele passa a entender as possibilidades que ele tem, isso vai agregar no profissional do professor. Então, ele vai estar mais habilitado, ele vai ter domínio de mais habilidades, ele vai ter mais propriedade para falar da sua área de conhecimento ou para inovar nas suas aulas. Então, eu vou fazer uma aula diferente, olha, eu conheço isso, eu conheço aquilo. Então, voltando aí à questão do cenário da pandemia, quantos professores ficaram desesperados porque nunca usaram o computador? E aí tiveram aquele duro percalço para poder, né? Porque não tinha como correr. E com certeza, nossa, é assim. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer da formação aí para o Brasil inteiro, em outros países também, de professores desesperados que não sabiam, não tinham um e-mail, né? Então, e aí quando a gente vê uma coisa simples, porque é muito simples, e você, poxa, estou atualizada, eu estou atualizado. Então, que vocês vejam, os professores que estão ouvindo, ou quem tiver interesse, como uma oportunidade para incrementar o ferramental metodológico para a sala de aula ou para o seu fazer pedagógico. Então, isso é sem discussão nenhuma. Então, não vou falar resistência, vou falar resiliência, né? Então, não deu certo, vai de novo, vou tentar. É importante, a atualidade pede ferramentas e estratégias diferenciadas. O Foldscope é uma oportunidade. E eu digo com muita tranquilidade, porque eu também tive desafio aqui. Eu falei para vocês aí o tamanho da nossa rede, eu, enquanto pesquisadora, tive esse cuidado, vamos pegar um do bairro, do centro e etc., para de repente a gente não errar aqui ou acertar ali. Então, independente do local ou a escola, né, o porte da escola que o professor está, tem sempre as mesmas situações, aluno é aluno, professor é professor e etc. Mas que vocês se motivem, né, e deem o primeiro passo para se apropriar de qualquer ferramental metodológico que possa incrementar as suas aulas, o seu profissional. E eu defendo aqui o Foldscope mesmo porque foi uma coisa assim que deu um brilho para a rede, proporcionou um resgate do puxa, eu sou professor, eu posso mostrar meu trabalho, eu tenho que mostrar de diferente. Não é aquilo que é sempre igual, né, que está prontinho, só vamos trocar a data ou incrementar de alguma forma. Então, foi uma descoberta mesmo. Então, não desistam, enfrentem e tenham esses desafios como oportunidades. Legal. Eu queria aproveitar só para mostrar uma foto rapidinho. Num dos nossos treinamentos, olha a comemoração aqui, ó, porque na verdade a gente ia estudar sei lá, era uma planta, um pólen, e veio esse bichinho junto, né? Então é a mesma coisa que aconteceu com os alunos, que eles descobriram e tal. Então, essa conquista de conseguir dar o foco, descobrir uma coisa nova, isso é muito bacana. Legal. Eu vou tomar a liberdade de falar uma coisa. Eu estava até olhando ali, depois eu já coloquei aqui no grupo o site da UICAP, né, para vocês poderem olhar mais o projeto. Lá também tem a loja. Vi que também não é um